Capítulo 17 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. Mentalidade de deserto. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Gênesis 11, 31. A responsabilidade é frequentemente definida como nossa resposta à habilidade de Deus. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abrão uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã. Mas, em vez de ir o caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e estabelecer em Arã. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas, como Terá, muitas vezes jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmos. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco de tempo, mas ele não a levará a cruzar a linha de chegada. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz que Terá fez. Eles partem para um lugar e se estabelecem em algum outro ao longo do caminho. Eles ficam cansados ou exaustos. Eles gostariam de terminar seu trajeto, mas realmente não querem a responsabilidade que vem com isso. Se alguém o fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, 30-32. Em minha leitura e estudo, notei que os israelitas não queriam assumir responsabilidade por nada. Moisés fazia as orações deles e ele buscava a Deus por eles. Ele até mesmo se arrependeu por eles quando se envolveram em problemas. Êxodo 32, 1-14. Um bebê não tem nenhuma responsabilidade, mas à medida que a criança cresce, espera-se que assuma mais e mais responsabilidades. Um dos principais papéis de um pai é ensinar seus filhos a aceitar responsabilidade. Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. O Senhor me deu uma oportunidade para ser ministra em um tempo integral, para ensinar na sua palavra, no rádio, na televisão nacional, para pregar o evangelho em todos os Estados Unidos e em outros países. Mas asseguro que há o lado da responsabilidade desse chamado do qual muitos nada sabem. Muitas pessoas dizem que querem ser ministros porque pensam que isso é um evento espiritual contínuo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem para um emprego em nossa organização pensando que a maior coisa que poderia acontecer com eles seria tornar-se uma parte de um ministério cristão. Mais tarde, descobre que tem de trabalhar lá o mesmo que em qualquer outro lugar. Tem de se levantar e chegar lá na hora, submeter-se à autoridade, seguir uma rotina diária e etc. Quando as pessoas dizem que querem vir trabalhar conosco, digo-lhes que não flutuamos em torno de uma nuvem o dia inteiro cantando aleluia. Trabalhamos e trabalhamos muito. Caminhamos em integridade e fazemos o que fazemos com excelência. Claro, é um privilégio trabalhar em um ministério, mas tento mostrar aos novos candidatos que, quando os arrepios e a excitação tiverem diminuído, eles nos encontrarão esperando deles altos níveis de responsabilidade.
Vai ter com formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, ou um que viaja com passos vagarosos, mas com certeza se aproximam, e a tua necessidade como um homem armado, tornando-o desamparado. Provérbios 6, 6, 11. Essa mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham era uma das coisas que os mantiveram por 40 anos no deserto fazendo uma viagem de 11 dias. Gosto de ler essa passagem de Provérbios, na qual nossa atenção é chamada para a formiga, que sem ter qualquer supervisor ou capataz, supre a si própria e a sua família. Porque pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando também não irão longe. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver nossa vida diante de Deus sabendo que Ele vê tudo e que nossa recompensa virá dele, e se persistirmos em fazer o que ele nos pediu. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 16. Certa vez, ouvi um professor de Bíblia dizer que esse verso significa que muitos são chamados ou lhes é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas muito poucos desejam assumir a responsabilidade para responder a esse chamado. Como mencionei em um capítulo anterior, muitas pessoas têm força de desejo, não força de caráter. Pessoas com mentalidade de deserto querem ter tudo e fazer nada. Levante-se e vá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, toma o seu lugar. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué 1:3. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e ele devia tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar nossa herança espiritual. Jamais teremos o privilégio de ministrar sob a unção de Deus se não desejarmos assumir nossa responsabilidade seriamente. Agora é tempo favorável. Quem somente observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Em 1993, quando Deus mostrou a mim e a Dave que Ele queria que fôssemos à TV, Ele disse: estou lhe dando a oportunidade de ir à televisão, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais se apresentará a vocês de novo. Talvez se Deus não nos deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular apenas, poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição em que poderíamos nos sentir confortáveis. Por 9 anos estivemos num processo de dar à luz aos ministérios, vida na palavra. Agora Deus subitamente estava nos dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas, o que desejávamos fazer de todo o nosso coração. Entretanto, para fazer isso, teríamos de deixar nossa posição confortável e assumir novas responsabilidades. Quando o Senhor pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tendência para esperar por uma época conveniente. Atos 24, 25. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não seja tão difícil.
Encorajo-o a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá a sua força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre permanecerá fraco. Deus espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo o que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso e que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele nos tem confiado.